Marcelo. Eu queria saber de você a saída do Sornosa, a substituição ali do Sornosa, que a torcida até criticou e tudo, e o Luciano ficando na equipe. A saída do Sornosa foi só opção tática ou ele acabou sentindo algum problema para a entrada do Kaique? Eu esperava até outra pergunta, cara, porque talvez se nós fizéssemos o gol e não levasse, você nem lembraria disso. As substituições, elas são todas feitas pelo profissional que está acompanhando o dia a dia, que está acompanhando os jogos e que vê uma perspectiva de algo que pode acontecer. O Luciano é um jogador que vindo de trás, ele tem um chute muito bom, aliás, foi talvez só ele que tentou ali chutar de fora da área. Nós teríamos um jogador descansado mais adiante. E as substituições são feitas com a melhor intenção e só vai ser analisada se foi certo, se foi errado, se deu certo no final do jogo. Nesse caso aí pode até se entender que talvez pudesse fazer a opção por outro jogador. Eu achei que o Sornosa estava até movimentando bem, mas criou pouco para um meia e criou pouco no primeiro tempo, porque ficou sacrificado tentando marcar o lateral esquerdo ali, e eu, no segundo tempo, tentei levá-lo um pouco mais para o meio, para jogar um pouco mais próximo do Luciano. E levamos o gol no final, ficou muito amargo, né, da forma que foi. O Grêmio até teve mais oportunidade, embora a gente tivesse aí pelo menos duas assim muito boas. O Grêmio é um time mesmo alternativo muito bom e às vezes, quando não se consegue ganhar, um ponto também pode ser importante, mas, infelizmente, numa bola até pouco provável, que a bola saiu aqui de trás da defesa, a gente não dividiu e acabou fechando lá, finalizando com o gol do adversário. Não podemos, temos que indignar, sofrer um pouquinho, mas aprender também e voltar com tudo, não perder a confiança para o jogo de quinta-feira. Marcelo, aqui, boa noite. 2-1, qual o tamanho dessa derrota para o Fluminense? O time vinha numa sequência muito boa, 2 vitórias, agora tem um jogo no Maracanã pela Copa Sul-Americana. E vendo os scouts da partida, a equipe deu somente 2 finalizações em direção ao gol. Faltou essa eficiência, talvez, também nas finalizações? O jogo era difícil em qualquer circunstância. É o time do Grêmio que tem ganhado muitos títulos aí, que vem jogando muito bem, vários jogadores que já estavam jogando, e é um time entrosado, de muito toque de bola. Nós tentamos marcar forte e jogar também. O primeiro tempo, defensivamente, foi muito bom, mas criamos pouco. E no segundo tempo, a gente até criou um pouco mais. Foram 6 finalizações, parece 3, não 2, 3 no gol, mas o Grêmio criou mais do que a gente, achou espaço para diagonais, principalmente, assim como foi o gol. Foi assim com os 3 zagueiros e depois que nós alteramos também, acabou acontecendo oportunidades mais do Grêmio e infelizmente não foi possível levar nenhum ponto. Temos que entender que a gente está sempre entrando em campo tentando ganhar, com a finalidade de ganhar o jogo, e às vezes isso pode acontecer quando não se joga tão bem ou quando o adversário aproveita as oportunidades. Fica a lição, mas fica também aí um fortalecimento para o jogo da Sul-Americana e esses 4 jogos que teremos no Rio de Janeiro para a gente tentar fazer uma pontuação melhor, e coisa que não foi possível hoje. Marcelo, boa noite. Boa noite. Algumas rodadas a gente já vem conversando sobre essa possibilidade do Fluminense de mudança de patamar na tabela, de pensar alguma coisa a mais, principalmente quando o time vence, tem a chance de ter 2 vitórias consecutivas. Era o caso de hoje, depois do resultado contra a Chapecoense. Por que isso não está acontecendo? De repente é uma empolgação, não sei se é a palavra, porque você controla bem os caras, mas frear um pouquinho essa possibilidade, talvez, de ter uma segunda vitória consecutiva. Falta alguma coisa a mais para o Fluminense engrene de vez no campeonato? Quando não se ganha, sempre faltou alguma coisa, né? Sempre você poderia ter feito algo melhor. Hoje demos muito contra-ataque para o bom time do Grêmio, que é entrosado, tem um toque de bola muito bom. Mas quando se entra em campo, entra sempre com essa perspectiva. A gente veio muito confiante, 2 vitórias, um trabalho de 2, 3 dias aí muito bons também, assim, proveitoso, o time mobilizado para o jogo.
E está faltando uma regularidade, uma constância de jogo. Tentamos de uma forma, jogando de uma forma, de outra. Acredito que até o final do ano pode ser que haja essa oscilação, embora sempre o trabalho possa tentar falar maior, né, para a gente encaixar uma regularidade e buscar as vitórias. Não foi hoje, né, não foi possível. O Grêmio, como eu disse anteriormente, está de parabéns porque jogou um pouco melhor, principalmente no segundo tempo. Marcelo, aqui. Você já falou sobre o Luciano jogando mais recuado, mas parece que é uma coisa assim, um assunto que sempre volta à tona quando o Sornosa não joga bem ou quando ele não está aqui. Por exemplo, quando ele é convocado pela seleção equatoriana. A falta do Fluminense, que o elenco do Fluminense tem talvez de alguém que seja a principal função, criar, articular ali o meio de campo. Quando o Sornosa saiu hoje, o Luciano recuou, mas talvez não tenha tido a mesma qualidade. Isso é uma avaliação que você pode fazer. É uma preocupação que você tem? Você já conversou isso com a diretoria? Que, mais uma vez, pareceu ser uma questão hoje. O Fluminense perdeu ainda mais a sua capacidade de criação depois que o Sornosa saiu, porque talvez faltou um jogador ali naquela porção do campo que tenha isso como a sua principal função, que não é a do Luciano, né? Às vezes, a substituição, ela não é só técnica. Você pode substituir tecnicamente, se entender que o jogador não está jogando bem. Você pode substituir taticamente, fisicamente, ou disciplinarmente. Às vezes, com o cartão amarelo, você troca isso também. E uma aposta, jogar com 2 atacantes. Né? O Luciano, ele jogou quando na sua melhor fase no Corinthians, no Avaí, como o primeiro atacante, mas como segundo também, um jogador que se aproximava sempre ali do segundo atacante. Como eu estava com a linha de 4 até firme, com laterais que marcam, 2 zagueiros rápidos e 2 volantes, nós tínhamos atrás 6 jogadores capazes de marcar. Então, apostei um pouco nisso, a velocidade do Marco Júnior, do Everaldo, a chegada por trás do Dodge e o Luciano fazendo um pouco de armação, mas chegando para bater também na frente. Como eu disse anteriormente, poderíamos ter feito gol assim. O Luciano, depois que foi para ali, pelo menos 2 bolas, eu lembro que ele bateu, esbarrou na defesa, a bola não chegou como deveria chegar. E são apostas, o futebol é um risco, não tem jeito de ser diferente. Poderia levar o gol com o Sornosa jogando ou sem o Sornosa. E talvez não houvesse nem esse questionamento se a gente fizesse, mas a intenção do profissional, do técnico, é sempre a melhor, baseado em quê? Baseado na sua convicção, em treinamentos e jogos anteriores. É uma aposta e hoje, infelizmente, não por isso, não chegamos lá, mas diminuiu realmente um pouco o nosso poder ofensivo. Marcelo, boa noite. Até continuando sobre o assunto Sornosa, mas para a reação da torcida. Depois que você substituiu ele, você foi chamado de burro pelos torcedores. Queria saber como é que você reage a essa frustração do torcedor. Outro dia eu vi um jogo entre Nacional e São Lourenço. O Nacional classificou e a torcida do São Lourenço gritando o nome dos jogadores, cantando. Então, é uma cultura diferente. A nossa cultura aqui é essa. Qualquer substituição que se faz, mesmo você sendo um profissional já experiente, tendo o dia a dia, e o time não ganha, ela pode ser questionada pelo torcedor e por vocês também, que é natural. Marcelo, boa tarde. Você repetiu o esquema 3-5-2 e acabou trocando no meio do jogo ali para uma linha de 4 defensores. Você acha que o esquema ele funciona mais quando o Fluminense não precisa propor o jogo, quando o Fluminense está jogando até fora de casa nessas últimas 2 ocasiões, ou não importa? Assim? Não, é uma boa pergunta, inteligente até. O problema, você pode com 3 zagueiros e atacar sempre, né, com laterais que saem, com volantes que possam dar suporte ali aos meias, aos atacantes. E nós ficamos muito seguros assim no primeiro tempo. Demos poucas oportunidades ao Grêmio. A questão da troca, ela vem mais porque o Grêmio estava jogando sem um atacante de referência. Ele estava jogando com o Alisson por dentro, com o Douglas por dentro.
Então eles saíam, tinham um número maior de jogadores no meio campo e tentavam vir de trás. Então a gente estava quase que com 2 zagueiros sem a quem marcar. Então foi a ideia para tornar o time um pouco mais ofensivo, botando um atacante, no caso o Marco Júnior. Mas também demos chance ao adversário. Nós temos que tentar, dentro de casa, propor o jogo, independentemente de qualquer esquema que esteja jogando. Marcelo, mais ou menos nessa mesma linha em relação ao esquema tático, hoje a gente tinha dúvida se você iria com 3 zagueiros ou não, você acabou indo com 3 zagueiros, principalmente no primeiro tempo, na minha opinião. Em alguns momentos parecia que o Fluminense tinha dificuldade de criar, que não tinha uma ligação no meio campo, principalmente quando o Sornosa acabava abrindo na lateral. Você já jogou com 3 volantes, já jogou com 2 volantes e 2 meias, e agora está jogando com 3 zagueiros. Como está funcionando isso na sua cabeça? Você ainda encara ter várias possibilidades e colocar o time de acordo com o adversário? Ou você já consegue olhar para esse time do Fluminense e entender que tem um esquema melhor e pode ter uma alteração ou outra? Tá bom, vamos lá. Nós jogamos 4 jogos com 3 zagueiros, com essa formação. Nesses 4 jogos, acho que levamos um gol. Fizemos 5 ou 6. Defensor 2... Cuenca 2, América Mineiro ficou 0-0 e eu não estou lembrando. Chapecoense. Então levamos 2 gols e fizemos 6. Foi um time muito seguro e foi um time também que chegou na frente. Essa é a primeira situação. A segunda situação não era nada estranho para esses jogadores, porque jogaram assim com o Abel durante 4, 5 meses. Você aumenta a altura média do time num futebol atual que tem muita bola parada, escanteios, bolas laterais. Então, a intenção é essa, sempre ter um time que possa produzir bem, independente de qualquer formação. Vocês viram que, em diversas ocasiões, o Ebanha saiu de trás como volante. Então, é isso que a gente quer, um time que seja seguro atrás, mas que possa agredir sempre. Podemos usar uma ou outra formação e até surpreender o adversário nessas mudanças. Marcelo, você até falou agora, né, desse posicionamento do Ibañez, até o Digão às vezes também aparecia, o próprio Gum. Em alguns momentos do jogo eu vi o Fluminense abafando a marcação, a saída de bola do Grêmio. Foi algo circunstancial pela pressão, o Fluminense buscando o gol, ou é algo que você de fato quer implementar nessa equipe? Eu acho que não é do futebol atual. Você tem que, sem a bola, marcar, apertar o adversário e criar situações para sair de trás. Não ouvi aqui que o Grêmio estava atrás também. A gente rodava a bola com os 3 zagueiros, o Grêmio estava com os 10 jogadores atrás da linha de meio campo. Então dificultava realmente muito. O Sornosa tinha uma obrigação, até também respondendo à pergunta anterior, de começar a marcação no Marcelo pelo lado esquerdo, mas depois ele largava, essa marcação teria que ser feita pelo Léo e o Ibañez marcaria o atacante pelo lado lá. Foi bom defensivamente, mas criou-se pouco, aliás, criamos pouco no jogo todo e talvez a melhor chance tenha sido a do Marco Júnior, quando o jogo ainda estava 0-0. E ficou um pouco amargo porque está acabando o jogo, se você não teve a chance de ganhar, pelo menos empataria 1 ponto nesse momento contra um bom time do Grêmio, seria bem aceito.